esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te trespassará a alma. Havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus, com jejuns e com orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. O menino crescia e tornava-se cheio de sabedoria, e a graça do Senhor estava com ele. Hoje nós comemoramos a festa da Sagrada Família. Ela é sagrada pela presença de Jesus Cristo nela. Nesta festa, ninguém se sinta excluído por causa de dificuldades na família. Todos nós olhamos para a Sagrada Família e pensamos que a nossa é bem diferente. Sabemos que a família estava desde o princípio nos planos de Deus. Ela aparece logo no Gênesis. Adão, Eva, homem e mulher, companheiros de vida, com o mandato de serem fecundos e multiplicarem-se. Mas logo no início também aparece o pecado que distorce as relações na família e que leva, em primeiro lugar, à quebra do companheirismo entre Adão e Eva. Logo um já começa a acusar o outro do pecado de desobediência. Depois leva à dominação, à dependência emocional, como Deus profetiza para Eva, as dificuldades do sustento no trabalho, como Deus profetiza para Adão, e por fim a violência e o assassinato entre os irmãos Caim e Abel, e a morte de todos. Todos nós encontramos essas realidades na família, alguns dentro da própria casa, outros, se não dentro de casa, mas talvez perto, em parentes próximos. Ao comemorarmos a festa da Sagrada Família,
a gente deve reconhecer, a Bíblia não é nada inocente em relação a essas realidades difíceis que existem na família por causa do pecado. Desde o princípio, qualquer um que lê a Bíblia vai perceber, é só ler com os olhos honestos. Até nas famílias dos grandes de Israel, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, está cheio de dificuldades e cheio da sombra do pecado. Se não houvesse essas dificuldades, as doenças, a falta de perdão, a gente nem precisaria do mandamento honrar pai e mãe e das bênçãos que Deus promete para quem cumprir este mandamento. Seria automático, nem precisava ser mandado. O mandamento que a primeira leitura deixa bem claro, a importância de honrar e cuidar dos pais, até mesmo na velhice, sendo compreensivo e sem humilhações. Honrar e cuidar dos pais. De maneira bem prática, isso vale para o marido e para a mulher. Isso às vezes é fonte de dificuldade na família, porque lembremos-nos que embora os pais, claro, não é saudável que interfiram excessivamente no relacionamento dos seus filhos, quando eles são casados já, mas eles não deixam de ser pais. E o homem, até a velhice, tem o dever de cuidar do pai e da mãe dele. E a mulher, até a velhice, tem o direito e o dever de cuidar do seu pai e da sua mãe. E o esposo e a esposa se casam com essa obrigação do seu esposo e da sua esposa. Quando se casa, essa obrigação vem junto. A esposa e o esposo vai ter que cuidar e vai ter que ser amável com os pais até o fim da vida. Isso é parte da vida do matrimônio. De certo modo, vem junto. O autor diz que para ser atendido nas orações e ter alegria com os filhos, é necessário honrar os pais. Isso é um jeito fácil de ser compreensivo com os pais. Eu quero que os meus filhos sejam compreensivos comigo. Eu quero que eles me perdoem das minhas falhas. Eu quero que as minhas orações sejam atendidas. Quero que os meus pecados sejam perdoados. O autor diz bem claramente aqui: honrar e respeitar os pais, os próprios e o do esposo ou da esposa. Cuidar, ter paciência. São Paulo fala também das virtudes do lar: o respeito, evitar a grosseria, ter humildade, paciência, ajudar um ao outro, o perdão. Cada uma dessas mereceria, claro, uma homilia à parte, mas acho que cada um poderia se examinar e ver no que crescer na vida de família: no respeito, na humildade, no silêncio, na paciência, no pedir perdão, no se colocar à disposição para ajudar. Mas olhemos para o Evangelho. Ali a gente encontra a Sagrada Família: Jesus, Maria e José. Um pai e uma mãe, pobres, porque oferecem o sacrifício dos pobres, 2 pombinhas. Se eles fossem ricos, eles ofereceriam um novilho, como diz a lei de Moisés, mas eles eram pobres, por isso ofereceram 2 novilhas, 2 pombinhos. E a gente encontra também um homem bem idoso, que espera a consolação de Deus, dócil ao Espírito Santo, e uma mulher que perdeu o marido e viveu sozinha a maior parte da sua vida, por anos e anos. Todos eles vibrantes e alegres no Espírito Santo, porque existe o sagrado ali. O que existe de sagrado na Sagrada Família é a presença de Jesus Cristo nela. O que torna aquele templo um templo sagrado é a presença de Deus, ali que inclusive vem visitar fisicamente o templo na pessoa de Jesus Cristo. Sem isso seria só uma construção. Sem a presença de Jesus Cristo dentro de uma união entre homem e mulher, aquilo é apenas um contrato, aquilo é um acordo entre 2 pessoas. Mas a presença de Jesus Cristo, que se pede diante do altar de Jesus Cristo vivo, que age, que pode transformar tudo, essa presença que torna uma união que seria um acordo e um contrato em um sacramento, em algo sagrado, algo que contém a presença de Deus, um templo, como o templo de Jerusalém.
É isso que acontece. O casamento, o sacramento do matrimônio, não é só uma autorização que Deus dá para que um more na casa do outro, assim como também a ordenação não é só uma autorização que Deus dá para que o padre celebre missa e atenda a confissão. O sacramento, ele contém uma graça para que aquela pessoa seja santa por aquele caminho. Ou seja, quando a pessoa se casa, não é só autorização para morar na mesma casa, mas é também a graça que Deus dá para que naquela união as pessoas se santifiquem, ou seja, que um e o outro, os filhos, cheguem no céu por meio daquela família, por meio daquela vocação. No matrimônio se recebe a graça para que se seja alegre e santo naquela vocação. É a presença de Jesus que torna aquela família sagrada. O templo se enche de alegria por causa do Espírito Santo que enche o templo com a presença de Jesus. E é ele que faz Simeão pegar Jesus nos braços e ao mesmo tempo ele se lançar nos braços de Deus na morte. Deixai, Senhor, o vosso servo ir em paz. Ele toma Jesus nos braços e se lança nos braços de Deus. E faz Ana profetizar. A presença de Jesus torna a união de Maria e de José sagrada. A presença de Jesus transforma o mandamento de Deus e os conselhos que nós ouvimos de São Paulo em dons, em presentes. A presença de Jesus não apenas manda, honre o teu pai e a tua mãe. Não apenas manda o respeito, a humildade e o perdão. A presença de Jesus nos dá isso de presente, nos dá isso como um dom. Como Maria, José, Simeão, Ana receberam isso de presente. Não sem a cruz, e toda a família tem a cruz, e essa cruz já aparece no Evangelho de hoje de muitas formas. Na espada que transpassa o coração da Virgem Maria, a viuvez de Ana, que ficou anos e anos na solidão, a espera longa de Simeão para o consolo de Deus e do seu povo, o fato de que São José iria morrer antes de Jesus começar a sua missão e deixar Jesus órfão e a Virgem Maria viúva, e que toda a família encontra a cruz no seu caminho. Mas com Jesus a cruz é salvação, não perdição. Sem Jesus a cruz é perdição, realmente é desespero. Mas com Jesus a cruz é salvação, até mesmo na família. Ao vir aqui na missa aos domingos, como família, ao pedir perdão a Deus no início, também pedir perdão a Deus na confissão, pedir perdão um ao outro, ao rezar juntos, os esposos deveriam sempre rezar um com o outro antes de dormir, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou então um Salmo. Diz São Paulo, elevem a Deus cânticos de louvor todos os dias de ação de graças. Ou se não tem esposo ou esposa, reze com os filhos, reze com os netos. Assim a gente recebe esse mesmo Espírito Santo que tornou Maria mãe, que tornou São José pai e protetor por meio da mensagem do anjo no sonho, que tornou Simeão paciente até a velhice para receber o consolo de Deus, que tornou Ana uma mulher forte, iluminada, capaz de dar esperança aos outros. Peçamos hoje a intercessão de São José, pai, protetor, dócil, obediente ao Espírito Santo, de Santa Maria, a serva do Senhor e nossa mãe, para que eles nos tragam Jesus, como eles levaram ao templo. E o Senhor nos dê como dom a redenção, a fidelidade, a alegria, que Ele transforme o que é um mandamento em um dom dele. Amém.